Meu nome? Não importa. Eu trabalhei por anos nas sombras, traduzindo o pó da história, documentos que fariam o mundo duvidar da própria realidade. Recentemente, um manuscrito chegou às minhas mãos. Um texto que não apenas reescreve Gênesis, mas acende um fósforo no parquinho da nossa existência. Ele fala da queda, não como um pecado, mas como uma reconfiguração. Uma mudança drástica na própria estrutura da realidade. Adão e Eva não foram expulsos, foram contidos, aprisionados sob vigilância constante, impedidos de acessar nossa verdadeira essência, o manuscrito supostamente vazado de uma organização sombria chamada Tenebris. É explícito: Satanás e suas legiões não são metáforas, são os guardiões, os carcereiros desta vasta prisão invisível, garantindo que ninguém encontre a saída, se isso for verdade. Nossa realidade não é o que pensamos. É um sistema, um controle sofisticado, uma ilusão tecida para nos manter presos em um ciclo eterno de ignorância e renascimento. Uma fazenda de almas. Parece loucura? Talvez, mas comparem. Textos apócrifos, escritos gnósticos, tradições esquecidas. Todos falam de um véu, uma barreira que nos separa da verdade. Não apenas uma ideia, mas um bloqueio real. Uma cerca vibracional. Segundo este texto maldito, essa barreira nos impede de retornar ao estado original, ao Éden. Ele não foi destruído, ainda existe. Em outra frequência, inacessível, fomos rebaixados, afastados de nossa natureza divina. E tudo ao nosso redor conspira para manter essa distância. Pensem na roda de Samsara, o ciclo infinito de nascimento e morte. Não é exclusividade oriental. É um aviso universal, presente em inúmeras culturas. Acorde, escape. Mas como escapar de uma prisão cujas grades você não consegue ver? Estamos condicionados. Desde o berço. Aceitamos a realidade imposta. Educação, cultura, religião, ferramentas manipuladas para reforçar a ilusão. Para manter o gado passivo, porque o manuscrito chama Satanás de Senhor da Ilusão. Um mestre em manipular nossos sentidos, criando distrações, desejos, conflitos, ódio. Enquanto perseguimos sombras, não percebemos as correntes em nossos pulsos invisíveis. A pergunta que me tira o sono, desde que traduzi a primeira página é: como escapar? Se a jaula é a própria realidade, onde está a chave? Orion Kay, o usuário anônimo que vazou partes disso antes de desaparecer, mencionou elevação vibracional. Romper o bloqueio, mas exige esforço, consciência, algo que poucos buscam. O texto sugere métodos antigos: silêncio, meditação profunda, oração, mas não qualquer oração. Uma frequência específica, uma ressonância, chaves vibracionais para outros planos. Coisas que a ciência moderna chama de pseudociência. E se for tecnologia esquecida, e não é apenas este manuscrito. As pistas estão por toda parte, escondidas à vista de todos. Civilizações antigas pareciam saber. Os egípcios e sua obsessão pela vida após a morte, os testes da alma para escapar deste mundo. Os gnósticos e seus arcontes, entidades sombrias que governam esta realidade ilusória. Mitos globais, deuses caídos, serpentes enganadoras, barreiras invisíveis entre os mundos. Todos sussurram a mesma verdade aterrorizante. Fomos aprisionados. E esquecemos disso. Se isso for verdade, nossa história é uma mentira. Uma narrativa cuidadosamente construída para esconder as grades. A expulsão de Adão e Eva não foi um conto moral. Foi um aviso, um registro distorcido do nosso encarceramento. Eles foram os primeiros prisioneiros. Nós somos os herdeiros da cela, e as forças que nos prenderam continuam ativas, garantindo que ninguém descubra a saída. Por que você acha que tantos buscadores da verdade, místicos, profetas, foram perseguidos, silenciados, ridicularizados ao longo da história? Eles chegaram perto demais das grades. Outro ponto crucial do manuscrito: o Éden ainda existe. Não foi destruído, apenas ocultado, deslocado para uma frequência vibracional que não podemos mais perceber.
Se pudéssemos elevar nossa vibração, talvez pudéssemos atravessar o véu, recuperar nossa forma original. Parece ficção científica? Pense nas práticas espirituais antigas. Iluminação, ascensão, transcendência. Eram metáforas ou manuais de instrução disfarçados? Orion K, antes de desaparecer, alertou: este conhecimento é perigoso. Grupos monitoram, eliminam quem tenta divulgá-lo. Seu perfil foi deletado. Os arquivos que ele compartilhou, varridos da existência digital. Por quê? Se fosse apenas uma teoria maluca, por que tanto esforço para silenciá-la? A resposta talvez esteja no próprio controle. A ignorância é a fundação desta prisão. Enquanto questionamos o céu, não olhamos para as correntes em nossos pés. Se o que Orion K revelou for verdade, nós nunca fomos apenas humanos. Fomos algo mais, algo poderoso, enganado, reduzido, esquecido. A pergunta que ecoa nas páginas amareladas do manuscrito é: estamos prontos para despertar? Ou a prisão se tornou confortável? A cela familiar, as distrações constantes. Talvez tenhamos medo da liberdade. Talvez essa seja a tranca final. A escolha: se a realidade é uma prisão espiritual, quem são os carcereiros? O manuscrito aponta para Satanás e suas legiões, mas os gnósticos falavam dos arcontes, seres intermediários, manipuladores da percepção, mestres da distração. Eles tecem a ilusão, alimentam o ego, o desejo, o conflito. Mantêm a humanidade focada no superficial, no material, no medo. Enquanto brigamos por migalhas, não vemos a mão que controla o tabuleiro. O manuscrito faz outra conexão sinistra: a queda e o tempo linear. Antes, Adão e Eva existiam fora do tempo como o conhecemos. Um eterno presente, imortais. A expulsão não foi apenas espacial, foi temporal. Fomos jogados na correnteza do passado, presente e futuro. Sujeitos ao envelhecimento, à deterioração, à morte. A própria noção de tempo linear seria uma construção? Uma ferramenta de controle? Isso explicaria muito. Experiências de quase morte, meditação profunda, momentos onde o tempo se dissolve e uma compreensão maior parece emergir. Seriam vislumbres, falhas na Matrix, lembretes do nosso estado original? O manuscrito vai além. O fruto proibido. Não uma maçã, um código. Um evento que alterou nossa frequência energética. Comer o fruto foi descer, tornar-se denso, físico, vibrar mais baixo. Essa ideia ecoa em tradições antigas. A queda como perda de luz. A matéria densa como vibração inferior. A expulsão do Éden não foi geográfica. Foi uma descida dimensional, literal, para um plano inferior. Uma prisão vibracional. Se estamos vibrando mais baixo, como reverter? O manuscrito é claro. Ainda possuímos fragmentos da luz original, faíscas, escondidas sob camadas de condicionamento, medo e distração. A centelha divina, como dizem os místicos. A chave para escapar não está em um conhecimento externo, guardado por sociedades secretas. Está dentro, na redescoberta dessa essência. Mas aqui reside a armadilha mais cruel. Todo o sistema parece projetado para nos impedir de olhar para dentro. O ruído constante, a busca incessante por validação externa, o medo do desconhecido, o medo do próprio silêncio e a religião organizada. Quantas vezes a busca espiritual individual foi taxada de heresia? Quantas vezes dogmas foram usados para instilar medo, para impedir o questionamento? Talvez o verdadeiro pecado original não tenha sido a desobediência, mas a aceitação cega, a recusa em olhar para dentro. O manuscrito insiste: o Éden não foi perdido, ainda existe, em outra frequência, invisível aos nossos sentidos limitados. Se ainda está lá, por que não o encontramos? A resposta pode ser dolorosa. Estamos cegos, filtrados. Nossa percepção é moldada pela mente condicionada e pelos sentidos físicos. Vemos apenas a sombra na parede da caverna. Xamãs antigos sabiam disso. O mundo visível é apenas uma fração. Rituais, jejuns, silêncio prolongado. Ferramentas para quebrar a percepção comum. O manuscrito sugere que não são exercícios espirituais, são métodos.
técnicas para enfraquecer a ilusão, para reativar a memória ancestral. A resposta sempre esteve dentro, mas fomos ensinados a jamais procurar lá. Orion K alertou sobre isso. Aqueles que começam a despertar enfrentam resistência. Forças invisíveis agem, impedem a disseminação. Figuras históricas que desafiaram a narrativa oficial, silenciadas, desacreditadas, suas ideias destruídas. O próprio conceito de heresia seria um mecanismo de controle, uma forma de manter a humanidade longe de sua verdadeira origem. Mas a pergunta mais perturbadora de todas é: por quê? Por que fomos aprisionados? Se éramos seres de luz, conectados à fonte, qual o propósito dessa queda, dessa contenção? O manuscrito sugere não um erro, não um acidente, mas um ato deliberado. O interesse em aprisionar a consciência humana. Tradições antigas falam de guerras nos céus, rebeliões, separação entre mundos. Seriam ecos distorcidos de um evento real? Um conflito cósmico que nos condenou a esta fazenda de almas? Se for verdade, não estamos apenas perdidos. Estamos sendo mantidos aqui, intencionalmente. E o sistema de controle pode ser mais antigo do que a própria história registrada. Milênios operando nas sombras, sem que ninguém perceba sua natureza. Nossas sociedades, políticas, religiões teriam sido moldadas para reforçar a prisão? Para manter o rebanho focado nas cercas, sem nunca questionar a existência do pasto lá fora? A maior ilusão seria a própria noção de liberdade que tanto prezamos. Orion K desapareceu. Um fantasma digital. Mas sua última mensagem, antes de ser apagado, continua a ecoar. Se isso for verdade, o que está nos impedindo de lembrar? Essa pergunta me assombra. Ela assombra a todos que começam a conectar os pontos, a ver as falhas na tapeçaria da realidade. E se a chave para escapar sempre esteve dentro de nós, mas fomos ensinados, condicionados a jamais olhar para dentro? Se esta é uma prisão espiritual, a libertação não virá de fora. Não há chaves físicas, não há muros visíveis para derrubar. A única saída é a consciência, o despertar. Mas quantos estão dispostos a pagar o preço? A questionar tudo, a enfrentar o desconforto de perceber que a realidade pode ser uma ilusão cuidadosamente construída? A escolha talvez sempre tenha sido nossa. Continuar no ciclo confortável da ignorância ou buscar as respostas, por mais aterrorizantes que sejam. Mas fica o aviso do manuscrito e o destino de Orion K. Uma vez que a verdade começa a emergir, não há como voltar atrás. O despertar é irreversível. A pergunta final que deixo para vocês ecoa das páginas amareladas daquele livro proibido. Você está pronto para enxergar além da ilusão?